Fala pessoas, sejam bem-vindos ao canal do Historiador Errante. Eu serei o seu contador de histórias e hoje vamos explorar a história de Gabriel Belmont, o protagonista da série de Castlevania Lords of Shadow. Nesse vídeo vocês irão conhecer a origem de Gabriel e como ele se tornou um dos personagens mais icônicos da série. Nas entranhas da Noite Eterna, um grito infantil ecoou, dilacerando o silêncio dos corredores de pedra da Irmandade da Luz. Um recém-nascido, deixado à porta do convento, um enigma envolto em sombras, foi acolhido pela Ordem. Gabriel, um nome que ressoava com a glória celestial, cresceu sob a tutela dos monges, revelando maestria sobrenatural nas artes marciais. Seus movimentos, uma dança de guerra, precisos e letais, prenunciavam um poder que logo se manifestaria. Uma melancolia, porém, um véu sombrio pairava sobre ele, dissipada apenas pela presença de Marie, sua amada, a luz que brilhava em sua escuridão. O tempo, um mestre cruel, entrelaçou seus destinos. Em uma manhã ensolarada, com o aroma de flores silvestres e o canto dos pássaros, diante dos olhares abençoados da Irmandade, Gabriel e Marie trocaram votos, selando seu destino com um beijo apaixonado. Gabriel, em homenagem às Montanhas Majestosas, adotou o sobrenome Belmont, um nome que ecoaria através dos séculos. A Missão Sombria, o prenúncio da queda. No ano de 1046, Gabriel foi enviado em uma missão perigosa, uma provação que testaria sua coragem e fé. Capturar o Daemon Lord, uma criatura de poder infernal. Em um combate brutal, onde o aço encontrou a carne e o sangue manchou a terra, Gabriel feriu a besta, aprisionando-a com seu próprio sangue e um artefato mágico. Durante a sua ausência, Marie deu à luz a Trevor, seu filho. Marie, com a sabedoria de uma profetisa, previu a escuridão que consumiria Gabriel. E com o coração apertado, confiou o menino à Irmandade, ocultando seu nascimento do pai, um sacrifício de amor. A queda dos céus, o início da jornada sombria. Após a morte de Marie, um evento cataclísmico que abalou os alicerces do mundo, os céus se fecharam, e a humanidade, em desespero, sentiu-se abandonada pelos deuses. A Irmandade, no entanto, sabia que a verdade era mais sombria, um segredo guardado a 7 chaves. Guiado por mensagens celestiais, sussurros divinos que ecoavam em sua mente, Gabriel buscou respostas no reino dos mortos, um labirinto de almas atormentadas, onde encontrou Marie, um espectro de beleza etérea. Munido da cruz de combate, a lendária Vampire Killer, uma arma forjada com a fúria dos deuses e de um amuleto ancestral, um talismã que guardava o poder dos antigos, ele iniciou sua jornada, uma peregrinação perigosa através de terras sombrias e reinos infernais. Pan, um deus antigo, um ser de sabedoria ancestral, guiou Gabriel através de caminhos traiçoeiros, permitindo-lhe comunicar-se com Marie, e o auxiliou em momentos cruciais, sussurrando conselhos e advertências. Zobek, um membro da Irmandade, um homem de palavras sussurradas e intenções ocultas, revelou a existência dos Lords of Shadow, os senhores demoníacos que governavam as trevas, ameaçando a humanidade com a extinção. A primeira provação de Gabriel foi Cláudia, uma jovem psíquica, uma alma pura em um mundo corrompido, e seu guardião, o Cavaleiro Negro Golem, uma sentinela de pedra e aço. Em um sonho premonitório, uma visão sombria do futuro tornou-se realidade, e Gabriel encontrou Cláudia morta, vítima de um destino cruel. A fúria do Golem foi tanta, uma tempestade de raiva e dor o forçou a lutar, e a vitória lhe concedeu a Manopla Negra, um artefato de poder flamejante, um símbolo de sua crescente escuridão. A verdade revelada, a corrupção da luz. Em sua busca, Gabriel confrontou Cornel, o primeiro Lord of Shadow,
um ser de poder infernal, cujas palavras ecoaram como um trovão na alma de Gabriel. Cornell revelou a origem sombria da Irmandade da Luz e dos Lords of Shadow, um segredo profano que abalou a fé de Gabriel até os seus alicerces. A vitória conquistada com sangue e fúria lhe concedeu as botas de Ciclone, a velocidade da besta, um poder que o tornava ainda mais letal, mas que também o aproximava da escuridão. Continuando sua missão, em seguida, Gabriel enfrentou os vampiros, criaturas da noite com sede de sangue, que habitavam castelos sombrios e se banqueteavam com o terror dos mortais. Olrox e Brawner, seus campeões, caíram diante da fúria de Gabriel, seus gritos ecoando pelos corredores da noite. Laura, a segunda em comando, uma vampira de beleza sedutora e poder hipnotizante, tentou desviar Gabriel de seu caminho, mas sua determinação era inabalável. Gabriel, avançando em sua missão, encontrou Carmilla, a rainha vampira, uma figura de poder e mistério, com um olhar que penetrava a alma. Ela insinuou o futuro sombrio de Gabriel, um destino entre as trevas. A vitória, após o confronto, mais uma vez conquistada com sangue e fúria, lhe concedeu os ombros de Serafim, asas angelicais para voar, um símbolo de sua crescente dualidade, um anjo caído em um mundo de trevas. Logo mais, Pan, o guia, o sábio, um ser de sabedoria ancestral, revelou a necessidade de dominar a magia da luz e das trevas, um equilíbrio delicado entre as forças opostas, um caminho perigoso que exigia sacrifícios. Ele, confrontando Gabriel, se sacrificou, entregando sua própria essência para que Gabriel pudesse prosseguir em sua jornada sombria, um ato de amor e desespero. Após o duro sacrifício de Pan, Zobek se revela como o terceiro Lord of Shadow para Gabriel, o mestre da decepção, o arquiteto da traição. Ele revelou a sua verdadeira face, um golpe cruel que dilacerou o coração de Gabriel, como uma serpente venenosa, revelou a corrupção da luz, a queda dos heróis e a ascensão das trevas. A máscara de Deus, a queda do herói. Zobek, o mestre da manipulação, o arquiteto da traição, usou a máscara do diabo, um artefato de poder corruptor, para distorcer a realidade e manipular as emoções de Gabriel. Foi ele que o induziu a assassinar Marie e Claudia, dois atos de violência que dilaceraram a alma de Gabriel, deixando-o em um estado de profunda dor e confusão. Zobek também o guiou em uma busca frenética pelos fragmentos da Máscara de Deus, um artefato de poder divino, com a promessa de que poderia ressuscitar Marie. No entanto, a verdade era uma teia de mentiras e enganos, um jogo cruel orquestrado por Satanás, o verdadeiro mentor por trás de tudo. Satanás, a serpente no jardim, o senhor da mentira, revelou seu plano diabólico, um jogo cruel onde Gabriel era apenas um peão em seu tabuleiro. Ele havia manipulado Zobek para orquestrar a queda de Gabriel, transformando-o em uma arma de destruição. Marie, com a ajuda das almas do limbo, um reino de espíritos atormentados, reviveu Gabriel, dando-lhe uma última chance de redenção após a sua derrota para Zobek em um confronto direto, onde por causa da sua manopla demoníaca, Gabriel acabou sendo sobrepujado por Zobek. Um raio de esperança em meio à escuridão. Satanás, após matar Zobek e enviá-lo ao inferno, resolveu oferecer a Gabriel um poder ilimitado, um pacto com o diabo, a promessa de que poderia governar ao seu lado. No entanto, Gabriel, com a força de sua alma, recusou a oferta, invocando um ritual divino, um ato de desafio contra as trevas, para banir o demônio de volta ao inferno. A batalha começou com um choque titânico, um choque de poderes celestiais e infernais. Satanás, com a máscara de Deus em seu poder, desencadeou tempestades de fogo e trevas, lançando raios de energia corrupta contra Gabriel. Gabriel,
com a cruz de combate em mãos, moveu-se com agilidade e fúria, desviando dos ataques e contra-atacando com golpes precisos e poderosos. A luta se intensificou, um duelo de proporções épicas. Ele lutou com a coragem de um leão, a fúria de um deus, desviando dos ataques de Satanás e contra-atacando com golpes poderosos. Gabriel invocou um ritual divino, um ato de pura fé, canalizando a luz celestial para banir Satanás de volta ao inferno. Satanás, gritando de fúria e desespero, foi consumido pela luz, desaparecendo em um vórtice de energia infernal. Gabriel, exausto mas vitorioso, caiu de joelhos, a máscara de Deus em suas mãos. Ele havia vencido a batalha, mas a guerra ainda não havia terminado. Gabriel encontrou Marie, um encontro agridoce, uma última despedida. Ele descobriu que a máscara de Deus não possuía o poder de ressuscitar os mortos. Um golpe devastador para sua esperança. Uma tragédia que o deixou em ruínas. Com o coração partido, ele a viu partir para o céu. Um adeus doloroso. Uma ferida que jamais cicatrizaria. A dor era insuportável. Um abismo sem fim, engolindo a sua alma. A ascensão de Drácula. O desafio do esquecido. Após a batalha cataclísmica contra Satanás, a paz era uma ilusão frágil. Laura, a vampira enigmática, convocou Gabriel ao castelo de Bernhard, revelando uma nova ameaça. O Esquecido, um demônio de poder ancestral aprisionado nas profundezas do castelo. A destruição dos Lords of Shadow havia rompido os selos que o guardavam, e o Esquecido agora ameaçava o mundo. Gabriel, atormentado pela culpa e pela perda, relutantemente concordou em ajudar. Juntos, ele e Laura exploraram as ruínas do castelo, reunindo o sangue dos fundadores da Irmandade e a chave para a Câmara do Esquecido. No entanto, apenas um ser das trevas poderia adentrar a dimensão onde o demônio estava preso. Em um ato de desespero, Laura implorou a Gabriel que bebesse o seu sangue, libertando-a de sua maldição e transformando-o em uma criatura da noite. Gabriel, com o coração pesado, concordou, matando Laura no processo, consumindo todo o seu sangue. A transformação o consumiu inteiramente, despertando em uma fúria sombria. Gabriel adentrou a prisão dimensional, um reino de pesadelo, onde o Esquecido o aguardava. O demônio, porém, ainda estava enfraquecido e tentava abrir portais para o reino mortal. Um ato que desencadearia a destruição total. Gabriel, consumido pela escuridão, confrontou o Esquecido, declarando-se ainda mais sombrio e terrível que o próprio demônio. A batalha teve proporções titânicas, um choque de poderes ancestrais. Gabriel, impulsionado pela fúria e pelo desespero, absorveu o poder demoníaco do Esquecido, que por conta do seu descuido ao reabsorver o poder que estava sendo destinado para abrir portais, acabou sendo tomado por Gabriel, tornando-se ainda mais poderoso. O demônio, ao ver o nível de poder agora entre eles, a diferença titânica entre os dois, implorou por misericórdia. Porém, Gabriel apenas o destruiu com apenas um golpe, reduzindo ele a pó. No entanto, a vitória teve um preço. Gabriel renunciou à sua humanidade, abraçando ainda mais a escuridão. Ele destruiu a Vampire Killer e se renomeou Drácula. A jornada de Gabriel o transformou de herói em monstro. A dor, a traição e a sede de vingança o consumiram, moldando-o em Drácula, o príncipe das trevas. A história de Gabriel Belmont é uma saga épica, um conto de luz e escuridão. Um lembrete sombrio de que até os heróis mais virtuosos podem sucumbir à escuridão interior. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução à história de Gabriel Belmont. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo com os seus amigos
para que eu possa cada vez mais trazer este conteúdo para vocês. Muito obrigado pela sua atenção e até breve.